Olá, amigos e irmãos, bem-vindos novamente. Enquanto vai dando a hora do culto, estou já de banho tomado, esperando o pessoal se arrumar, né? Eu já tive crianças pequenas, hoje já estão grandes, estão todo mundo adulto. Então, tomei meu banho, me preparei, está aqui a minha Bíblia, e o paletó está aqui aguardando para o culto. Daqui a pouco vamos para o culto. Ainda estamos naquela situação de pandemia ainda, então algumas restrições nós estamos cumprindo quanto ao uso de máscara, álcool e gel, né? Mas eu quero falar de coisa que não só bater um papo, tá bom? Conversar um pouco sobre algumas coisas. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui numa condição melhor, que tem um bichinho da minha neta. Aí, bichinho da minha neta aí, né? Tá aí fazendo parte do cenário aí, desculpa aí, né? Então, deixa eu chegar pra cá para ficar melhor assim, né? Nós estamos num tempo difícil, eu quero conversar um pouco com você, não sei se você vai conseguir me entender na nossa conversa. Então, nós estamos vivendo um tempo que talvez as pessoas no seu cotidiano não percebam. Por que não percebam? Porque nós estamos vivendo, porque hoje no momento, qual é a maior preocupação das pessoas hoje? Não é com alimento, moradia, né? Pelo menos alimento e moradia. Nós estamos vivendo um tempo difícil, de crise, desse vírus que chegou no nosso país e atingiu várias nações. Qual é a maior preocupação das pessoas hoje? Qual é a maior preocupação das pessoas nesse tempo que nós estamos vivendo? Preocupação com alimento, né? Com vestimento e moradia. Vestimento até que espera. Aqueles que pagam aluguel, aqueles que têm contas a pagar, compromissos a acertar. Então, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão com suas mentes direcionadas nos seus problemas, muito mais do que antes. Antes, sim, mas eles mesmo nesse tempo difícil, antes dessa pandemia, eles conseguiam separar um tempo para outras coisas, para folgar, para refletir, para ir num culto, assistir um culto, participar de uma palavra. Nós estamos vivendo nesse tempo, se nós voltarmos no tempo, quando foi no Egito, quando teve 7 anos, cumpriu-se uma visão do próprio rei Faraó, dos 7 anos de vaca gorda, 7 anos de vaca magra. O que aconteceu? Na visão de Faraó, que ninguém interpretava, só José que interpretou, pelo Espírito de Deus, era um propósito de Deus também, e você precisa estudar outras linhas de entendimento, porque essa história do Egito e a fome que teve naquele tempo, ela tem um significado muito além da necessidade humana. Isso que nós vamos, numa outra hora, conversar sobre isso. Então, lá teve os 7 anos de vaca gorda, onde a terra produziu muito. E qual era o conselho? Guardar nos celeiros a produção dos 7 anos. Então foram produzindo e guardando. O povo se alimentava daquilo que podia e guardava-se em celeiro. Então quem detinha a chave do celeiro eram os administradores egípcios. Tinha José, ele tinha os encarregados que tomavam conta de todas as reservas, né, se tratando de alimentação, que era a necessidade de momento naquele tempo. Passando o tempo, Deus cumpriu seus 7 anos de vaca gorda e agora entra nos 7 anos de vaca magra. Esses 7 anos foram terríveis. Por quê? A Bíblia não dá muito relato, mas ela mostra os fatos, ela se prende mais a fatos diretos, né? Mas aconteceu o seguinte, que as pessoas
quando entrou os 7 anos de vaca magra, as pessoas que tinham um poder maior, elas foram comprando seus mantimentos e se mantendo, né? E foram comprando e tal. O governo, né, o rei do Egito tinha lá condições de manter o fornecimento de alimento para o povo, mas vendendo. Chegou um tempo que os recursos das famílias acabaram. A terra não produzia frutos, porque era vaca magra. Houve seca no Egito, né? Deixa eu botar aqui. O que aconteceu? Como as pessoas não tinham mais condições financeiras, né, para poder comprar e adquirir o produto, que era basicamente o alimento para poder alimentar suas famílias, as pessoas começaram agora a vender os seus pertences, a vender as suas propriedades para a coroa. Então a administração egípcia ficou muito mais poderosa ainda, tendo em vista que o povo estava precisando se alimentar e era única e exclusivamente o pensamento que se tinha no momento é sobreviver, né? Então o povo estava inclinado a sobreviver e nessa inclinação eles venderam o que tinha, venderam suas propriedades, passaram para o reinado, né? Quando termina esses 7 anos e vem novos tempos, essas famílias estão todas praticamente pobres e muitas delas precisaram trabalhar duro, né, para o rei do Egito, nas suas construções, para poder se alimentar, pelo menos se alimentar. E esse conceito de dependência foi se espalhando pelo mundo, porque o Egito prosperou, cresceu, você pode ver que construíram grandes pirâmides, né? E nesse meio estava o povo judeu, que eu não vou me prender nesse assunto agora, porque eu estou querendo chegar nesse tempo que nós estamos vivendo. Então, durante milênios, as nações copiaram o modelo egípcio de administração, vendo que o seu povo tinha dificuldades, então se aproveitaram da dificuldade do seu povo e ofereceram migalha por pão. Moral da história, foram atravessando gerações, nações que existiam deixaram de existir e outras nações se formaram ao longo do tempo, grandes potências, e muitas delas nós estamos vendo hoje. Eu não vou citar o nome aqui, você sabe, principalmente você que é estudante aí, está estudando aí, você sabe muito bem que é obrigatório nas escolas você saber quem são as nações, estudar geografia, geopolítica e tudo mais. E atrelado a isso surgiu, né, as narrativas, o convencimento, a forma de convencer as pessoas de alguma coisa. As pessoas estavam inclinadas a resolver os problemas básicos, porque quando você tem um problema, toda a sua atenção ela se volta para aquele problema. A família inteira se inclina para aquele problema. Então, o outro problema que nós não percebemos, ele surge. E quando nós damos por si, não temos como resolver esse problema. É o que está acontecendo na sociedade atual, inclusive em nosso país. Quando nós estamos vivendo um problema, onde as pessoas estão preocupadas em resolver os seus problemas pessoais por causa da crise, pessoas estão desempregadas, pessoas estão passando momentos difíceis. Então, na surdina, aqueles que têm o poder de decisão, enquanto nós perdemos a atenção do que está acontecendo, pessoas que têm o poder de decisão, que estão à frente do processo, elas tomam decisões, mudam situações, mudam até as leis, e nós caímos na armadilha do sistema. E quando nós saímos de uma pandemia ou de um estado difícil em que a população está vivendo, quando nós vamos dar por si, nós estamos presos em uma armadilha. E eu quero agora me dirigir aos irmãos, os cristãos que estão nesse bolo todo, que muitos não prestam atenção
na palavra de Deus, no que ensina o seu pastor, fica preso apenas em detalhes, fica preso apenas em questões, né, superficiais, e não se prende, não dá atenção ao estudo, à orientação pastoral que essa pessoa, que o pastor, o regente, o dirigente está passando, não se atenta para isso, ele, nessa confusão de ideia que ele tem no momento, ele acaba perdendo o foco e não absorvendo aquilo que Deus quer colocar no seu coração. A palavra de Deus, essa palavra não é do nosso presidente, essa palavra é bíblica. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lá no livro dos profetas está dizendo também assim, não vou aqui porque nós estamos conversando. E o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, mesmo que nós estamos num estado estranho, difícil, nós não devemos deixar de vigiar. Jesus disse nas suas palavras, vigiai porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. No outro sim, ele pediu para vigiar porque nós não sabemos o momento que a tentação virá. Nós não sabemos. Nós temos nossas limitações. Nós temos cansaço, nós temos que deitar e dormir e descansar, nós temos fome, nós temos necessidades essenciais que precisamos fazer durante o dia. Isso tudo nos torna pessoas limitadas. Há aqueles que pensam que são acima de tudo, pensam que são imortais, mas estão enganados. A enfermidade pode chegar de uma hora para outra, essa pessoa passar dessa para outra de repentemente. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui nesta noite, que mesmo nós estamos vivendo esse estado estranho que nós estamos vivendo, pode se atentar. Quando sairmos desse estado, muitas coisas estranhas estarão atreladas a isso. E é onde que nós temos que tomar cuidado. Nós estamos caminhando por um tempo difícil, em que há um grande combate de ideias. Há um combate de ideias, de um lado o bem e de um lado o mal. Esses dias eu estava até falando uma oração com a Deus, eu falei assim, Senhor, por que os se sobrepõem aos bens? Lá no capítulo 7 de Eclesiastes, verso 7, se não estou enganado, diz bem assim, a opressão faz endoidecer até o sábio, né? E o que acontece aqui no capítulo 7 de Eclesiastes, né? O que acontece? Surge esse tipo de pensamento aqui, ó. Quando você está fraco, debilitado, sem muitas opções, sem nada para oferecer, você é forçado a fazer aquilo que você não quer fazer. Você acaba aceitando o suborno. Ó, Eclesiastes 7, verso 7. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio. Isso eu estou falando na Bíblia Corrigida Fiel, tá? Na linguagem mais nova aí que o pessoal tem, ele explica de uma maneira semelhante, mas com palavras um pouco diferentes. Ó, verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Ou seja, o suborno corrompe o coração. Você está em aperto. E nesse aperto você não tem muito o que escolher. Porque o seu poder aquisitivo é baixo. Sua condição financeira é baixa. E pessoas talvez que queiram te defender, elas não terão muito sucesso ou sofrerão dificuldade porque essas pessoas quebrarão o sistema. Paulo, quando chegou numa cidade, ele acabou com uma pessoa lá, com um comércio de um rapaz lá chamado Elimais o Encantador. Era um mágico. Ele encantava as pessoas com as suas mágicas e seus truques. Quando Paulo chega na pregação do Evangelho, Paulo muda esse conceito. E aquele homem perde o prestígio que tinha. Então, muitas pessoas ganhavam dinheiro com aquele rapaz, se enfureceram contra Paulo. E é o que acontece. Para você ter ideia, Jesus também trouxe uma mensagem diferente. Essa mensagem que Jesus trouxe salvou muita gente. Porém,
essa mesma mensagem que Jesus pregou desagradou muitas pessoas. Portanto, Jesus durou 3 anos e meio só. Então nós precisamos ficar atentos em tudo que ouvimos, em tudo que assistimos, para nós não sermos enganados e aceitarmos o suborno por causa do tempo que estamos vivendo. A Bíblia diz, Paulo diz, o apóstolo Pedro diz, sede sóbrio. Viu? Deus abençoe a sua vida, nos falamos na próxima.